Bom dia, turminha! Vamos lá para mais um dia de aula. Nossas férias estão chegando, então vamos terminar a semana bem, né, turminha? Então a professora vai sair aqui para poder explicar sobre as atividades de hoje, tá bom? Então vamos lá. Coloque, né, no caderno de vocês o nosso cabeçalho. Oliveira, 14 de julho de 2021. Hoje é quarta-feira. Coloque o nome da professora e o nome da escola. Bom dia, crianças! Vamos marcar no calendário, viu, turminha? O dia de hoje. Hoje é dia 14, quarta-feira, 14 de julho. Nós estamos quase no meio do mês, ó. Nós teremos aula até dia 16. Depois iremos descansar, tá bom? Então vamos lá, faça um xizinho aí, viu, turminha? No livro de português, páginas 150 e 151, continuação da atividade de ontem, tá? Vamos lá. Na número 1, assinale a alternativa que completa cada uma das frases a seguir. Letra A. O assunto principal desse texto é: as lagartixas são um tipo de lagarto, as lagartixas perdem o rabo, animais que perdem o rabo. Vocês vão marcar aí. Alternativa correta. Letra B. Os parágrafos 1 e 2 fazem a apresentação do assunto e falam sobre as formas de defesa usadas pela lagartixa, as formas de defesa usadas pela lagartixa e outros animais, como são as caudas de vários animais. Letra C. Parágrafo 3 e 4, que trazem a explicação, tratam de como a autonomia ocorre no rabo, autotonia, gente, eu vou falar de novo, embolei a palavra aqui, autotomia, ocorre no rabo das lagartixas. Como nascem e morrem as lagartixas, como o rabo da lagartixa volta a crescer. E isso é a explicação do terceiro e quarto parágrafo. Aí vocês vão marcar com X qual que é a correta. D. O parágrafo 5 traz a conclusão do texto e fala sobre a quebra e a regeneração da cauda das lagartixas, a regeneração da cauda dos predadores das lagartixas, a regeneração da cauda e a proteção das lagartixas. Turminha, tá falando de parágrafo em parágrafo, não é? Primeiro, né, até o quinto. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão voltar no texto, ler aquele parágrafo e assinar a alternativa correta. Tem que voltar no texto para vocês entenderem, né, melhor. Então, vamos lá. Para a próxima página. Leia este outro texto que trata do mesmo assunto. É um texto que vai tratar do mesmo assunto que o texto de ontem. Por que as lagartixas perdem o rabo? Como isso ocorre? Para se defender, assim como a maioria dos lagartos, as lagartixas são capazes de soltar a cauda, mecanismo conhecido como autotomia, falto. Auto quer dizer voluntário, próprio, e tomia, partir, cortar. Elas forçam uma fratura em um ponto específico do rabo, que se desprende de forma indolor e continua se movimentando, distraindo a atenção do predador enquanto foge. Essa estratégia pode ser repetida, porém o rabo ficará mais curto. Comparando com o texto principal dessa unidade, porque as lagartixas perdem o rabo, o que você leu nas páginas 146 e 147, é possível afirmar que o texto acima apresenta os mesmos blocos de assunto do texto principal, mas de forma sintetizada em um único parágrafo. Apenas um dos blocos de assuntos tratados no texto principal. As mesmas partes que o texto principal. Apresentação, explicação e conclusão.
apenas duas partes, a apresentação e a conclusão, não contemplando a explicação. Então, vocês vão marcar a alternativa correta. Releia este trecho do texto principal, prestando atenção à parte destacada. A quebra do rabo da lagartixa só acontece porque elas, por natureza, têm a cauda apta a quebrar. É assim, em alguns dos ossos que formam a cauda da lagartixa, existe um ponto onde ocorre um tipo de fratura. Caso ela faça uma força naquele ponto, o rabo se parte ali e se solta. Trata-se de um tipo de estratégia de defesa usado para momentos de perigo. Letra A. Nesse caso, a parte destacada indica que vai se iniciar um exemplo, uma opinião, uma explicação ou um parágrafo. Qual que é a parte destacada? É assim. Então, vocês vão marcar a alternativa correta. Prestem atenção. Agora, nós vamos para a matemática. 123. Ideias da multiplicação. Adição de quantidades iguais. Complete. Vocês vão completar, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5 aranhas. Há 5 aranhas ao lado. Cada aranha tem, vocês vão contar quantas pernas. E vocês vão falar o total de pernas. Ó. De cada aranha, vocês vão colocar aqui, ó. A primeira aranha mais a outra, a quantidade de pernas. E vão ter um total. Ou 1, 2, 3, 4, 5 aranhas vezes a quantidade de pernas. E no caso de 7 aranhas, quantas pernas seriam? Vocês podem desenhar do lado para poder saber, né, quantas pernas teria 7 aranhas. Indique a multiplicação e a resposta. Diga várias vezes bem rápido. A aranha arranha o jarro. A aranha arranha o jarro? O jarro arranha a aranha? Nem a aranha arranha o jarro, nem o jarro arranha a aranha. Disposição retangular. Olha aí, é uma sala de aula, uma imagem representada, né, em proporção. Uma imagem tipo tirada de cima. Olha lá. Observe as carteiras na sala de aula de Caio. Ilustrada ao lado. As carteiras são ao todo. Complete e indique a resposta. Olha lá. 7 linhas de 5 carteiras. Ó, vocês vão fazer as continhas, né? E representar com a multiplicação. 5 colunas de 7 carteiras. Ó, pode ser feito de 7 linhas de 5 carteiras ou 5 colunas de 7 carteiras. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. Ó. Em direção à porta tem 5, né? E em direção lá atrás, ao fundo da sala, tem 7. Então, vocês podem fazer dessas duas maneiras para descobrir a quantidade de carteiras que tem. Coloca a resposta aí, viu, turminha? Agora, atividade complementar de português. Atividade complementar. Leia o texto informativo, é um texto informativo, de olho no meio ambiente, como o da lagartixa. Você toma banho, viaja, compra coisas, come, vai à escola e faz as mesmas coisas que quase todo mundo faz. E a gente pode não perceber, mas todas essas opções causam impacto na natureza. Faz pouco tempo que a humanidade começou a se preocupar com isso. Antigamente, as pessoas não tinham consciência de que suas ações afetavam a vida dos outros seres. A população era bem menor e o modo de vida era muito diferente. Assim, usar madeira de uma árvore para fazer uma casa não seria um problema, mas para erguer uma cidade, uma floresta inteira, poderia ser destruída, mudando a vida de muitos seres. Além disso, com uma população maior, há mais interferência no ambiente para ter plantações rurais, industriais e fontes de energia. Graças aos avanços da ciência, pouco a pouco o homem foi percebendo que causava desequilíbrio no ambiente e descobriu quanto isso era grave.
Preocupado, em 1866, o alemão Ernest Haeckel criou um termo para definir uma ciência que estava surgindo, a ecologia, que estuda a relação dos seres vivos com o meio ambiente. Mas foi só no século XX que o assunto passou a ser mais discutido. Em 5 de julho de 1972, foi realizada a primeira Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente, para destacar a importância de proteger a natureza e melhorar as condições de vida do planeta. A data foi escolhida como Dia Mundial do Meio Ambiente. Hoje, todos sabem que é importante preservar a natureza e a data serve para lembrar que devemos pensar sobre o problema. A cada ano, nascem 77 milhões de pessoas e é mais gente consumindo produtos e recursos naturais. Aí as indústrias produzem mais. Muitas poluem o ar, as águas e o solo. Lixo, contaminação dos mares e poluição do ar e do solo não são ruins só para os humanos. Se outros seres vivos ficam sem alimento ou casa, podem desaparecer, piorando o desequilíbrio ecológico. Além de tentar recuperar o que foi destruído, temos de encontrar soluções para que as pessoas vivam bem sem prejudicar a natureza. Hoje há cerca de 6,5 bilhões de pessoas na Terra. Calcula-se que em 2050 seja mais de 9 bilhões. Se toda essa turma ajudar, a Terra poderá se tornar um lugar melhor para os habitantes de todas as espécies. Revista Recreio Adaptado. Segue algumas questões para você refletir acerca desse texto. Esse é um exemplo de texto informativo. Qual é o assunto dele? Releia a frase: e a gente pode perceber, mas todas essas ações causam. A gente pode não perceber, mas todas essas ações causam impacto na natureza. Linhas 2 e 3. A expressão essas ações retoma uma informação anterior. Que ações são essas? O autor do texto afirma que por alguma razão o homem tomou consciência de que suas ações prejudicam a natureza. Qual trecho que aponta essa razão? Aí tem 3 opções. Antigamente as pessoas não tinham consciência de que suas ações afetavam a vida de outros seres. Graças aos avanços da ciência, pouco a pouco o homem foi percebendo que causava desequilíbrio no ambiente e descobrindo quanto isso era grave. Mas foi só no século XX que o assunto passou a ser discutido. No penúltimo parágrafo, além de recuperar o que foi destruído, o que mais temos de fazer? Então, respondam aí. Em matemática, nós vamos fazer alguns probleminhas, tá? Número 1, Raquel colocou 3 bombons em cada pacote. Como queria presentear seus amigos, quantos bombons colocou em 7 pacotes? Faça a continha e coloque a resposta. Um cão tem 4 patas. Quantas patas tem 4 cães? Na fazenda tem 3 galinhas. Cada uma tem 8 pintinhos. Quantos pintinhos tem as 3 galinhas juntas? Número 4. São 2 ninhos de tico-tico. Em cada ninho tem 9 ovos. Há 9 ovos. Quantos ovos há nos ninhos ao todo? Agora aqui, observe as figuras e complete. 2 mais 2 é igual a 2 vezes 2. 3 mais 3, 3 mais 3, ou 2 vezes 3. Ok? Faça as atividades com bastante capricho. Amanhã a professora volta com a correção.